Com certeza, se você se prepara para concurso público, já deve ter ouvido essa frase. Ah, mas para você ser aprovado, você precisa zerar o edital. Se você já ouviu essa frase, com certeza ela veio da boca de alguém que não entende nada do concurso de escrevente do TJ São Paulo. Eu conquistei minha aprovação com 93% de acerto nessa prova e eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo o passo a passo sobre como eu me preparei com cada uma das matérias. Então, português, direito penal, processo penal, vamos explicar na prática. Vamos lá, vamos sem enrolação abrir aqui a última prova de escrevente do TJ São Paulo e vamos junto. Primeiro mito que eu já quero quebrar. Ah, mas TJ São Paulo em português só cai interpretação. Beleza, vamos lá. Primeira questão. Pede sobre norma padrão. Norma padrão é gramática. Pede para assinalar a alternativa em que o enunciado está em conformidade com a norma padrão, ou seja, está gramaticalmente correto. Mais uma questão aqui, a questão 3, pergunta uma expressão adverbial de lugar. De novo, questão de gramática. Se a gente for descer aqui, ó, mais uma questão de gramática. São várias. Aqui o sinal indicativo de crase, então pergunta sobre crase. Descendo, tem mais questões de gramática. Aqui pergunta o termo destacado que imprime essa noção, essa definição de intensidade. Se a gente descer mais um pouco, tem mais questão de gramática. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Norma padrão, de novo, norma padrão se refere à gramática. Então, primeiro ponto é, prova da VUNESP, sim, tem interpretação de texto, mas também tem gramática. Então, esse lance de, não, só precisa saber interpretação de texto, já cai por terra. Ivan, e gramática? O que eu principalmente preciso estudar? Eu tô fazendo esse vídeo não para falar tudo de gramática que você precisa estudar do edital, porque a VUNESP, ela cobra principalmente alguns pontos sobre várias matérias. Então, eu já vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de raciocínio lógico, que o edital tem vários pontos, mas a VUNESP cobra mais de 80% um tema só. Eu já vou tratar aqui com vocês. Então, Ivan, de gramática, o que mais cai na prova de escrevente do TJ São Paulo? Eu montei um slide aqui para vocês, ó. Gramática. E eu cheguei nesse top 3 aqui, ó. Top 3 de gramática no concurso de escrevente do TJ São Paulo. Você não pode chegar na prova sem estudar isso aqui. Ponto 1. Pontuação. Então, crase, vírgula, ponto final, isso aqui cai demais na prova do TJ São Paulo. Segundo, todos os pronomes, estude pronome se você quer ser aprovado no TJ São Paulo. E por fim, sentido das palavras. Ivan, o que é esse lance de sentido das palavras? Cai muito, por exemplo, sinônimo. Ah, se eu trocar a palavra A pela palavra B, a frase permanece com o mesmo sentido? TJ São Paulo é campeão de colocar isso nas provas, então sentido das palavras também é muito importante, tá aí o slide para vocês, fechou? Vamos voltar aqui para a prova, para a gente agora tratar sobre a segunda matéria, que é direito penal. Aqui também tem vários mitos que a galera se perde completamente ao estudar direito penal pro TJ São Paulo. Se liga, todo mundo fala, né? Ah, não, TJ São Paulo só cai crime contra a administração pública. Se você souber um pouco sobre peculato, nossa, você já tá um passo à frente dos outros candidatos. Estude crimes contra a administração pública. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui na última prova de escrevente do TJ São Paulo para a gente ver se essa teoria de que cai muito crime contra a administração pública tá certo. Presta atenção. Questão 25, falsificação de selo destinado a controle tributário. Então, já caiu aqui um crime contra a fé pública, não um crime contra a administração pública. Mais um, é correto dizer que o crime de falsa identidade é um crime subsidiário? Crime de falsa identidade, mais um crime contra a fé pública. Questão 27, com relação ao artigo 308, desde que o fato não constitui elemento de crime mais grave, é correto afirmar que mais um crime contra a fé pública. Então aqui, ó, a gente teve nessa prova, deixa eu dar uma olhada em quantas questões, porque eu também montei um slide para vocês. Tá aqui, ó, de direito penal a gente teve 6 questões, tá na tela aqui para vocês. Só em direito penal, 6 questões, sendo 3 delas de crime contra a fé pública. Com isso, já fica absolutamente claro que aquela teoria de estuda crime contra a administração pública, que você já tá um passo à frente da concorrência, é absolutamente mentira, é um mito. Então, vocês precisam focar em crimes contra a fé pública. Claro, estudar crime contra a administração pública é fundamental, mas focar nos crimes contra a fé pública, que a banca está cada vez mais cobrando isso. Deixa eu te contar uma coisa,
A banca sabe que as pessoas vão estudar o crime contra a administração pública porque é o que sai mais no jornal, a corrupção, o peculato. Então a banca ela faz essa pegadinha de cobrar os crimes que são menos frequentes de saírem no jornal, que são os crimes contra a fé pública. Então, só um exemplo aqui. Última prova do TJ, das 6 questões de direito penal, 3 foram crimes contra a fé pública e as outras 3, elas mesclaram todos os outros temas do edital de direito penal. Lição importante que fica pra gente. Aqui em direito processual penal, em direito processual civil, a gente percebe que a banca VUNESP ela gosta muito de trabalhar com os conceitos de impedimento e suspeição. Logo na primeira questão a gente já consegue ver isso, ó. O juiz fica impedido de atuar, então já é uma questão sobre impedimento e suspeição. E em direito processual civil, ela também cobra demais, ó. Fala aqui, ó, sobre reconhecimento de impedimento de Francisco. Então, tanto aqui, ó, pedido de suspeição de Francisco, aqui em direito processual civil. Então, tanto em processo civil quanto em processo penal, a banca VUNESP adora cobrar impedimento e suspeição. Mas de que tipo, Ivan? Como é que ela cobra isso? Ela cobra causas de impedimento e causas de suspeição. Ela gosta de fazer pegadinha. Ela coloca uma causa de impedimento como se fosse uma causa de suspeição, ou uma causa de suspeição como se fosse uma causa de impedimento. Então vamos continuar com esse nosso dinamismo aqui, ó. Então, direito penal e processo penal, impedimento e suspeição, e ela adora também cobrar prazo. Então você pode ver aqui, ó, com prazo de 15 dias, ela gosta muito de cobrar prazo. Ó, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. A sentença deve ser exarada por escrito em até 10 dias. Percebam, ó, Manuel terá o prazo de 5 dias. Banca VUNESP também adora cobrar prazo. Ó, pedido de tutela final em 30 dias. Poderá, no prazo de 5 dias, efetuar o preparo. Ponto muito importante, estudem prazos. Ivan, como é que você estudava prazos? Eu fazia uma tabela de prazos. Eu colocava o conceito, por exemplo, sentença, ela precisa ser dada em 30 dias. Então eu colocava lá, sentença, 30 dias. Então eu colocava o conceito, se é a sentença e o prazo. E aí eu começava eu mesmo a montar as minhas tabelas. Fechou? Ponto muito importante, processo civil e processo penal cai muito. Impedimento e suspeição e prazos. Vamos dar uma olhada lá nos slides? Bora lá. Processo penal, tivemos 7 questões na prova e principais tópicos. Prazos, impedimento e suspeição. Mesma coisa acontecendo em processo civil. Prazos e impedimento e suspeição. Bora agora para direito constitucional. Vamos comigo, vocês estão acompanhando, né? Eu quero que esse vídeo fique o mais dinâmico possível. E ó, se você tá gostando, deixa eu só te pedir, não deixe isso aqui no automático não. Faz o seguinte, ó, clica no botão do curtir, se inscreve no canal e vamos fazer uma enquete aqui nos comentários. Qual dessas matérias você tem mais dificuldade? Que aí eu quero gravar um vídeo específico para essa matéria que mais tiver dificuldade. Se você tiver mais dificuldade em matemática, coloca aqui nos comentários, matemática. Se tiver mais dificuldade em atualidades, coloca aqui, atualidades. Fechou? E ainda nesse vídeo eu quero te explicar como é que você vai estudar atualidades. Vai ser muito importante para você. Então já comenta aqui a matéria que você tem mais dificuldade para eu gravar um vídeo completo e específico para você. Vamos continuar aqui, direito constitucional, matéria muito importante na prova de escrevente do TJ São Paulo. E aqui a gente pode perceber que 3 são os pontos mais importantes. Reparem, o edital de direito penal, de direito civil, de direito processual civil, de administrativo, tem mais de 3 pontos, mas eu tô trazendo aqui só o filé mignon do filé mignon, aquilo que mais cai. Em direito constitucional são 3 principais pontos. Primeiro, o artigo 5º da Constituição Federal cai demais na prova de escrevente, o artigo 12, que trata dos direitos da nacionalidade, e o artigo 37, aquele que trata dos servidores públicos. Ó, presta atenção aqui, eu falo e mostro a prova. Direito constitucional, questão 45, fala sobre nacionalidade, aqui o artigo 12. Aqui, ó, a gente tem uma questão sobre o artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre os servidores públicos. Então, basicamente, são esses 3 pontos que são cobrados na prova de escrevente. Aqui a questão 49 também fala sobre os servidores públicos. Aqui também fala sobre os servidores públicos. Então, Ivan, se eu precisar estudar direito constitucional focado no TJ, o que mais cai? Artigo 5º,
artigo 12, que fala da nacionalidade, e o tema dos servidores públicos, que estão principalmente no artigo 37 da Constituição Federal. Fechou? Tá aqui então mais um assunto para vocês da prova de escrevente, direito constitucional. Vamos lá para o slide, eu mostro para vocês, direito constitucional, tivemos 7 questões na prova. O que mais cai? Artigo 5º, artigo 12 e o trecho que menciona servidores públicos, principalmente no artigo 37. Fechou? Aqui tá um ponto importante, hein? Direito administrativo, pedra no sapato dos candidatos. Eu vou falar para você estudar principalmente 2 pontos. São 2 pontos que são praticamente 80%, 90% da prova de escrevente. 2 pontos, hein? A Lei 10.261, que é a Lei dos Servidores Públicos Estaduais, e a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 e que recentemente passou por uma alteração importante. Olha aqui comigo, eu falo e mostro. Presta atenção. Primeira questão de administrativo, pediu o quê? Lei 10.261. Segunda questão de direito administrativo. Perguntou o quê? Peraí, deixa eu pegar a segunda questão aqui. Primeira questão, 10.261. Segunda questão, 10.261. Terceira questão, 10.261. Percebam a importância dessa lei. Quarta questão, 10.261. Percebam, olha isso aqui que eu tô falando. Quinta questão, lei 10.261. Então, tô falando, lei 10.261 é importante. Qual outra lei que eu falei? Lei de improbidade administrativa. Percebam, que é a Lei 8429, mais uma questão, Lei de Improbidade Administrativa, mais uma questão, Lei de Improbidade Administrativa, mais uma questão, Lei de Improbidade Administrativa. Ou seja, praticamente toda a prova de direito administrativo do TJ São Paulo pediu 2 pontos, Lei de Improbidade Administrativa e Lei 10.261. Foquem nesses temas, que é isso que vai cair na sua prova. Normas da Corregedoria é muito conteúdo para estudar, é uma infinidade de artigos que podem ser cobrados na sua prova, mas aí é aquele lance, vamos no que mais cai. O que mais cai eu coloquei como fiscalização. Então tudo que tem a palavra fiscalização, correição e prazos, vocês precisam estudar para normas da Corregedoria. Dá uma olhada aqui no slide que eu preparei sobre o que mais cai. Ó, presta atenção. Direito administrativo. Já falei, Lei 10.261 e Lei de Improbidade. Normas da Corregedoria são 5 questões. Perceba então que ela tem um peso menor e o que mais cai, o tema da fiscalização, da correição, da inspeção. Tudo que fale de correição, inspeção, fiscalização tem boas chances de cair na sua prova. E eu vou te dar um bônus. Recentemente, o TJ São Paulo tem cobrado bastante sobre processo eletrônico, que é o futuro do direito brasileiro. Processo eletrônico, os tribunais estão implementando essas tecnologias, então cuidado, não deixe passar batido esse tema do processo eletrônico. Também pode ser cobrado na sua prova. Importante. Percebam que a gente tem 24 questões de português, 8 questões de direito constitucional e só 5 de normas da Corregedoria. Então a sua carga horária de estudo não pode ser maior em normas da Corregedoria do que em português, porque português tem um peso muito maior na sua prova. São 24 questões, enquanto normas da Corregedoria tem 5. Então cuidado com isso, dê um peso maior para as matérias que têm um peso maior na sua prova. Nesse caso do TJ São Paulo, português tem um peso muito grande. Fechou? Vamos continuar aqui? Bora lá. Vamos tocando aqui. Vocês estão vendo, né? Express, pum, 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 atualidades. Isso aqui todo mundo tem dúvida. Ivan, o que vai cair em atualidades? Como é que eu estudo atualidades? Qual mês eu vou estudar atualidades? Vamos lá. Preparei um slide muito interessante aqui para vocês. Ó, atualidades, a gente teve 6 questões na prova, sendo 2 de pessoas com deficiência e 4 realmente de atualidades. Olha o que aconteceu. Na prova de julho, que foi da Grande São Paulo, essa que eu estou mostrando para vocês, as perguntas foram de março. As notícias que caíram na prova, principalmente março e abril. O mesmo aconteceu com a prova de maio, da capital, principalmente perguntas de março e abril. Então, ó, deixa eu dar uma mostrada para vocês aqui na prova. Ó, se liga, essa prova aqui foi aplicada em julho. Olha aqui de quando era a notícia, ó. Abril, março, percebam? Março e abril. Março e abril principalmente. Entenderam que o lance aqui é perceber o padrão da VUNESP de cobrança de atualidades? Essa aqui é a prova de julho. Março e abril foram cobrados. Na prova de maio, que é a prova da capital, março ganhou disparado. Então vocês percebam que vocês precisam estudar mais ou menos. Se a prova foi em julho, ó, janeiro, fevereiro, aí, março, abril, maio, junho, julho, mais ou menos de 3 a 6 meses antes da data da prova.
Não precisa ficar estudando atualidades que rolaram um ano antes da prova, um ano e meio antes da prova. Eu vejo muita gente fazendo isso. Esse é um erro grosseiro. Não faça isso nunca em atualidades. Foquem principalmente ali em 3 a 6 meses antes da prova, que a gente percebe que é o padrão que a VUNESP vem cobrando. Fechou? Então, vamos tocar aqui matemática, mais uma matéria que é pedra no sapato da galera. Ivan, como é que eu estudo matemática? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Matemática, nós tivemos algumas questões nessa prova de escreventes do TJ São Paulo que não fugiram do padrão. A VUNESP, de novo, tem um padrão muito claro. Aí a gente pode dividir a matemática em 2 grandes grupos. O primeiro é o lance de figuras geométricas, área, perímetro e a parte de números, de contas. Nessa parte aqui, ó, o que mais cai de figuras geométricas? Área e perímetro. Área e perímetro você precisa saber. Nessa parte de números, o que você precisa saber? Média e regra de 3. Sabendo esses 2 pontos, média e regra de 3, e sabendo esses 2 pontos, área e perímetro, você deita e rola na prova de escreventes do TJ São Paulo. Claro, eu estou falando aqui os pontos que mais caem. Quer um exemplo? Olha aqui o lance de área e perímetro que eu falei. Questão aqui de figura geométrica. O que ele pergunta? A área. Na condição dada, a área de cada um dos 5 retângulos. O que mais aqui de figura geométrica? Opa, chama mais uma figura geométrica. O que ele pede? Perímetro. Isso aqui cai demais. Ivan, e a parte de matemática de número? O que eu preciso saber? Média e regra de 3. Essa aqui, ó, ele pergunta de média. Ele fala da nota, do peso de cada um. Você precisa fazer ali a média. E aqui, regra de 3, você conseguiria resolver as outras questões utilizando regra de 3, igual essa questão 72 aqui. Fechou? Então, matemática, pontos que você precisa estudar. Média, regra de 3, área e perímetro. Com isso, você já está muito à frente dos seus concorrentes. Vamos tocando aqui, vamos, ó, slide na tela para vocês. Matemática tivemos 6 questões, regra de 3 e média, na matemática com números, e na matemática de figuras geométricas, área e perímetro. Mais um tópico, informática. Pessoal, informática são vários assuntos. Claro, cai internet, cai Word, mas o que a VUNESP adora? Adora. Então, se você precisar escolher 2 temas, são esses aqui, Windows e Excel. Dá uma olhada aqui na tela, se liga, Windows e Excel, tá? Vamos contar aqui as questões. Primeira questão, ele fala de Microsoft Windows, beleza. Aí a gente pode ir seguindo, tal, Windows de novo. Aí a gente segue mais um pouco, o que a gente vê? Excel. Aí o que a gente vê de novo aqui? Excel. Aí o que a gente vê de novo aqui? Excel. Ah, então tem muita questão sobre Windows e Excel. O que a gente vê aqui de novo? Windows. Então, Windows e Excel caem demais na prova do TJ São Paulo. E aqui é o top 1, ó, então, de novo, Windows e Excel Informática tem 14 questões, muitas delas sobre Windows e Excel. Agora, raciocínio lógico é o top 1 de cair 1 ou 2 temas na prova de escrevente do TJ São Paulo. É um edital que tem vários temas, mas o que cai na prova do TJ São Paulo, e eu cravo, sempre mais de 90% são esses temas, são 2. Proposições lógicas e sequência lógica. O que é proposição lógica? Ah, João é homem. Todos os homens são azuis, então João é azul. Isso é proposição lógica, são umas afirmativas e ele vai perguntar se a conclusão é verdadeira, é falsa, isso é proposição lógica. E o que é sequência lógica? É assim, ó, o número 1 é uma bolinha, o número 2 é um quadrado, o número 3 é um triângulo. Qual figura geométrica é o número 34? Sempre o TJ vai cobrar esses 2 temas em raciocínio lógico. Aí ele pode mudar de bolinha, triângulo e quadrado para, sei lá, verde, azul e amarelo. Então ele vai fazendo essa mistura, mas a formulinha para resolver é exatamente a mesma. Percebam como esses 2 temas aparecem na prova. Questão 91 é de sequência lógica. Exatamente o que eu falei, ó. As figuras são desenhadas assim, ó. 1 é assim, 2 é assim, 3 é assim. Qual vai ser a figura do 34? Tá aqui, ó, sequência lógica. Aqui, proposição lógica, ó, se liga. Aquilo que eu falei, ó, se Fabiana é técnica judiciária, então Jerusa é escrevente. Se Humberto é juiz, então Jerusa não é escrevente. Aquelas afirmativas que eu te falei. Aqui, mais uma de sequência lógica, ó, a sequência a seguir é ilimitada. Aqui, mais uma de proposição lógica, ó, se o atendimento é bom, então o cliente fica satisfeito. Aqui, mais uma proposição lógica, ó, a pessoa que leciona matemática, que não é Roberto, leciona em Campinas e tal. Então, proposição lógica e sequência lógica. Mais uma de proposição lógica. Se André é arquiteto, então Célia não é cineasta. Se Daniel não é dançarino, então Elisa é escultora.
Aqui mais uma, ó. Se os gatos têm 4 patas, então os gatos são quadrúpedes. Se os gatos não são quadrúpedes, então os gatos não têm 4 patas. Então, vocês perceberam, pessoal, que existe um padrão muito claro da banca VUNESP no TJ São Paulo. Se você estudar esses temas que eu te falei, você conquista muitos e muitos pontos nessa prova para que você seja o próximo técnico judiciário do TJ São Paulo. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo e não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma informação e deixa nos comentários qual dessas matérias você tem mais dificuldade para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo para gerar valor para os seus estudos. Fechou? Eu vou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade e tchau, tchau!